A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 7, com o tema o ministério do profeta Eliseu. Nós vamos estar aqui lendo nosso texto áureo, que está em 2º livro dos Reis, capítulo 3, no versículo 11, que diz o seguinte: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. A verdade prática diz o seguinte: Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Meus irmãos, nós vimos que o profeta Elias, ele termina então seu ministério, ele é levado aos céus num redemoinho. Então a sua capa cai ao chão, Eliseu a pega e atravessa o Jordão, demonstrando que agora ele era realmente o sucessor. E havia os filhos dos profetas que estavam ali observando de longe o que estava acontecendo. Eles reconhecem a autoridade e o poder de Deus sobre a vida de Eliseu e o respeita como sucessor de Elias. E a partir desse momento ele começa a operar grandes milagres, grandes sinais extraordinários no meio do povo, para que o povo reconhecesse que Deus era com ele, que Deus estava os convidando ao arrependimento. Nós vamos ver dentro da nossa lição apenas 3 desses milagres. Porém, vale a pena nós lembrarmos de alguns milagres que Eliseu ele fez por intermédio do poder de Deus. Como, por exemplo, ele sara as águas de Jericó, né? Quando naquele local, naquela cidade de Jericó, uma cidade muito bem situada, porém a água ali era muito ruim, não tinha água potável e nada se produzia naquele lugar devido a água ser muito má. Nós vamos ver também que em certa feita 42 jovens que eles chegam para Eliseu e diz para ele, respeitando a pessoa do profeta, diz para ele: olha, sobe calvo, sobe calvo. Em outras palavras, ele está dizendo: ó, que aconteça contigo, Eliseu, a mesma coisa que aconteceu com Elias, que você suba para Deus, que você nos deixe em paz, que você não nos perturbe, né? Não venha tentar nos atrapalhar, nós adorarmos nossos próprios deuses. Provavelmente esses jovens eram jovens idólatras, prostitutos cultuais ou coisas semelhantes. Nós vamos ver também em outra ocasião em que Eliseu ele providenciou água para 3 reis com seus exércitos. Nós vamos ver também quando ele aumenta o azeite da viúva. Nós vamos ver também quando ele profetiza que é sunamita, uma mulher que o seu esposo já era velho e ela não tinha filhos, mas ele vai profetizar que essa mulher vai ter filhos e vai chegar um momento que esse filho que nasce desse milagre profetizado por Eliseu vai falecer. Então o profeta vai orar e Deus vai ressuscitar esse garoto. Nós vamos ver também outra ocasião em que os filhos dos profetas, eles colocam ali, vão fazer um caldo, vão fazer ali uma comida, né? Uma sopa para matar a fome dos filhos dos profetas, e ali um deles, sem ter conhecimento, ele vai colher ervas daninhas, ervas venenosas e colocar dentro daquela panela, e isso vai trazer morte, mas o profeta vai buscar a Deus e Deus vai curar, vai purificar aquele alimento e então ele pode ser usado. Nós vamos ver então também a questão, o episódio em que Eliseu faz flutuar o ferro do machado que havia caído no rio. Nós vamos ver também que mesmo depois da morte do profeta Eliseu, e ele foi sepultado, e depois eles colocaram um homem dentro da sepultura, né? Na mesma sepultura que foi colocado o profeta Eliseu, e esse cadáver, ao tocar os ossos do profeta Eliseu, no mesmo momento ele ressuscitou. Então nós vemos Deus
trabalhando, agindo por meio do profeta Eliseu. E nós vamos ver uma característica muito importante do profeta Eliseu, é que ele não queria demonstrar, através do seu ministério, essa questão de espetacularização. Ele sempre quis levar a glória para Deus. Nós vamos ver no episódio de Naamã, quando Naamã vem até Eliseu, buscando honrarias da parte de Eliseu, e Eliseu não vai dar a ele as honrarias que ele esperava. E também nós observamos de que Naamã, ele, quando é curado, vem trazer presentes para Eliseu, e Eliseu rejeita esses presentes, porque ele entende que o milagre vinha de Deus e não dele, então ele não era digno de receber presentes. Vamos aqui então para o tópico de número 1, que diz o seguinte: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Havia então, vamos aqui primeiro o subtópico de número 1, que diz reis bons e reis maus. Dentro da forma de Deus ver as coisas, o que seria um rei bom e um rei mau? Qual o critério que Deus usa para dizer que um rei era bom ou que um rei era mau? Dentro dos critérios de Deus, um rei ele é bom não só pela sua administração ou a sua forma de agir com o povo, de interagir com as pessoas ao seu redor, ou se o seu reino é próspero ou não. Para Deus, um rei ele é bom quando ele tem um relacionamento com Deus, quando ele é obediente a Deus e a sua palavra, né? E quando o rei é mau, é justamente por isso, porque ele anda adorando a outros deuses, ele desconsidera a palavra de Deus e dos seus profetas. E o subtópico de número 2 diz: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Os moabitas, eles eram vassalos do rei do norte, do reino do norte, mas quando o rei Acabe falece, ele veio a rebelar-se contra o reino do norte, não, então enviando mais tributos, né, para o reino do norte. Então vai haver aqui uma coligação entre Josafá, que era o rei de Judá, Jorão, que era o rei do norte, e também os edomitas. E eles vão marchar em direção a Moabe, para que ali eles guerreassem contra essa nação rebelde. E eles caminham por 7 dias, e durante esses 7 dias eles notaram que acabaram a água. O que fazer com um exército tão grande e também com cavalos? E o que fazer num deserto sem água? Então o rei Josafá, ele pergunta: não há aqui um homem de Deus a qual nós possamos consultar, né, para que possamos saber o que vai nos suceder? Então Jorão vai dizer: olha, está aqui Elias, ou melhor, Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, um homem de Deus. Talvez não pelo olhar de Jorão, mas sim pelo olhar de Josafá. Aquele que anda com Elias provavelmente é alguém que aprendeu de Deus, alguém que aprendeu coisas boas. Então, Josafá manda que chamasse a Eliseu. Então Eliseu vem até ele e Eliseu pede que traga até ele um tangedor, ou seja, um tocador de instrumentos. E ali, enquanto o instrumento é tocado, Eliseu é cheio do Espírito Santo e ele envolve então aquele povo, o exército, na operação daquele milagre. Nós sabemos que milagres quem opera é só mesmo Deus, porém nós vamos ver sempre nesses milagres que está ocorrendo de que Deus ele vai envolver o povo nesse milagre. Ou seja, qual era a parte do povo na operação desse milagre? É que eles deveriam fazer covas no chão. Fazer covas e esperar que Deus enviaria água, sem necessidade de chuva e sem necessidade de vento, mas Deus enviaria a água para provisão daqueles 3 reis e seus exércitos e os seus
animais, mostrando que Deus que Deus era superior a Baal, e que Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento, a se voltar para Ele, porque Ele é o verdadeiro Deus. No item de número 3, né, o subtópico de número 3, nós vamos aprender que a predição de Eliseu se cumpriu. Então nós vemos que Eliseu ele não inventa uma profecia. O que ele diz, ele diz da parte de Deus. Ele não vai dizer palavras boas só para agradar aqueles reis. Se fosse uma repreensão, Eliseu estava pronto para fazê-lo. Porém, o Senhor disse que enviaria água para aquele exército, e o Senhor cumpriu a sua palavra. Veio então água pelo caminho de Edom e encheu todas aquelas covas e saciou a sede de todo aquele exército e os seus animais. Então veja a bondade de Deus usando então o profeta Eliseu. E caminhando aqui, nós chegamos no tópico de número 2, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o subtópico de número 1 diz a situação das viúvas em Israel. Sabemos bem que a situação das viúvas em Israel não eram boas, eram situações difíceis, porque elas eram dependentes do seu marido, né, do pai de família. Toda a renda ela vinha do esposo, né, do pai de família. E esse homem veio a falecer. Essa mulher era esposa de um dos filhos dos profetas. Uma família que temia Deus, tinha filhos, né? E temiam a Deus. Observamos que o dia mau também chega na família de pessoas que temem a Deus. Coisas ruins não acontecem só com ímpios, mas também acontecem com pessoas, com homens e mulheres que servem a Deus. E aqui essa mulher fica viúva, e viúva de um homem que deixa algumas dívidas. E então o credor veio para levar os seus filhos para ser escravos, para que essa dívida fosse paga. Então entra em cena o profeta Eliseu, que diz para aquela mulher: o que é que você tem? Então ela disse: olha, nós não tenho nada, apenas um pouco de azeite. Então ele vai dizer: olha, você vai à casa dos seus vizinhos, vai pegar quantas vasilhas possíveis que você encontrar, você vai entrar na sua casa, fechar as portas, e você e seus filhos, e então você vai encher essas vasilhas com o azeite que você tem. E aquele azeite foi multiplicado de forma que ela encheu todas aquelas vasilhas. E quando ela pede ao seu filho, traga mais uma vasilha, então ele diz: não há mais vasilhas. Então o azeite termina. Veja bem que o Senhor não precisava da ajuda nem dessa viúva e nem dos seus filhos para a operação desse milagre. Mas mais uma vez o Senhor está envolvendo essa família, colocando essa família unida em um propósito e nessa operação desse milagre. Milagre só Deus faz, mas Ele quer que nós estejamos envolvidos nisso. Ele quer que nós trabalhemos, Ele não quer que nós esperemos Ele fazer o milagre de braços cruzados. E Ele vai dar uma oportunidade para que essa família faça isso em conjunto. Ele valoriza a família, a união da família, mesmo que o marido havia morrido, mas eles ainda eram uma família e deveriam estar unidos e buscarem a Deus juntos e crer juntos que Deus tinha para eles a solução. E assim o milagre aconteceu, né? Então, a partir de uma botija de azeite, o Senhor multiplica e aquela viúva vai poder pagar as suas dívidas e viver do resto. O terceiro subtópico diz a fé, obediência e família unida, né? Então nós vamos ver que fé e obediência é o que Deus exige de nós para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Sem esses dois componentes, fé e obediência e união, Deus ele não age na nossa vida. Então essas três coisas estavam presentes na vida dessa família, que apesar do luto,
das dificuldades, mas ainda havia restado isso nessa família. Nós vimos muito bem que Eliseu era um homem que estava pronto a atender não só a multidões, como aqueles 3 reis e os seus exércitos, mas ele estava pronto também a atender uma pobre viúva. Ele poderia dizer: olha, eu tenho muito trabalho para fazer, tenho muitas coisas para realizar, eu não tenho tempo para atender uma pobre viúva. Mas não, Eliseu, ele era sensível às necessidades das pessoas, a ponto de ver a necessidade de um grande exército, de uma grande quantidade de homens e de animais, né? Ele se compadece dos homens e dos animais também, daqueles reis, né? Mas ele também consegue compadecer de uma pobre viúva que tem necessidades básicas como alimentação. E ele veio buscar a Deus também e orar a Deus para que Deus resolvesse a situação desta viúva. Nós vamos ver então um outro milagre que acontece, que o subtópico de número 2 diz o seguinte: a morte na panela. Então, os filhos dos profetas, né, que estava em Gilgal, que era também um outro centro de treinamento, eram 3 locais onde havia esse centro de treinamento de profetas, que eram em Gilgal, Betel e Jericó. Eram escolas de profetas iniciadas pelo profeta Samuel e havia estendido até o tempo de Eliseu. Então eles estavam ali em Gilgal e havia fome, né? Os profetas estavam famintos. Então eles começaram os filhos dos profetas começaram a colher ervas para que fizesse ali um caldo, uma sopa para os filhos dos profetas. E um deles, não conhecendo o que estava apanhando,